boa noite. Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui para fazer lives, né? Que bom que você veio. O Instagram está informando aos meus seguidores que eu estou com o vídeo ao vivo. Dessa vez eu não anunciei no Instagram, viu? Só anunciei no grupo Mães que Oram. Nós estamos com mais de 850 mães. Já é um público bom, né? E aí acabou que eu não anunciei no Instagram, esperando que as mães viessem para cá. Muito bem-vindas. Mili, que já chegou. João Pedro entrou. Vamos ver quem mais entra, vamos dar um tempinho. Nosso clima está muito bom. Eu estou terminei há pouco minha jornada de trabalho. Estava aqui alimentando os grupos das mentorias. E são grupos, hein? São grupos. Quem está comigo há algum tempo já sabe. Ana Carolina acabou de entrar, acabou de começar a me seguir. Seja bem-vinda. Eu sou a Fabi. Muitas mãezinhas entraram no grupo hoje. Eu coloquei o link, né, no Instagram. Distribuí o link também lá no grupo para que as mães que já estão no grupo possam divulgar para outras mães. Então entrou muita mãezinha nova. Eu sou a Fabi, a idealizadora do grupo Mães que Oram Brasil, né? E estamos aí há quase 2 anos nessa jornada de orações pelos nossos filhos. Uma jornada que surgiu da necessidade de orar pelos meus filhos. Mas eu sempre digo que, na verdade, o grupo Mães que Oram, essa mentalidade de mães que oram surgiu com minha mãe, que orou muito por nós, ora até hoje. Ela já está com 69 anos e quando ela vem nos visitar, ela mora na cidadezinha do interior, eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ela mora em Coxim. E quando ela vem nos visitar, na madrugada, eu sempre conto isso, há uma luz acesa no quarto dela, todas as madrugadas orando por nós. E quando eu tive meus filhos, na verdade, eu perpetuei esse legado, né, que ela nos deu de ser uma mãe que ora. Então, o Mães que Oram não começou comigo, começou com ela. Ela que é a verdadeira mãe que ora. Vocês são muito bem-vindas, Elaine, Gracinha, Aparecida. Vamos mandar aviõezinhos aí para as nossas amigas, para que a live seja transmitida para mais pessoas, para que o Instagram entenda que essa live é relevante. Vamos convidar mais amigas para estarem conosco nessa live, tá certo? Eu vou dar uma explicação a respeito do que é o grupo Mães que Oram, por conta dessas mãezinhas que chegaram agora. Vou falar um pouco sobre as jornadas, como é que funcionam essas jornadas. Eu recebi alguns áudios hoje de mãezinhas falando como é que funciona, estou perdida. Uma amiga me convidou para entrar no grupo, não estou entendendo muito bem, então você vai entender tudo hoje. Essa live vai ficar gravada, então você pode acessar depois para tirar as suas dúvidas. E eu estou à disposição também no direct e no particular lá no WhatsApp. Quem já está comigo no grupo sabe que o nosso grupo é fechado, somente eu que faço as postagens, porque pensem, nós temos mais de 800 mães. Se eu deixar o grupo aberto, aí todas querem dizer bom dia, boa tarde, boa noite, fazer os nossos pedidos, os seus pedidos de oração, e aí movimenta demais o grupo. Então o grupo é fechado, só eu que faço as postagens. O grupo Mães que Oram, embora tenha esse nome, não é um grupo para pedidos de oração. Quem está comigo há muito tempo sabe. Muitas mães entram no grupo pensando que vão fazer os seus pedidos, colocar o nome dos seus filhos. Muitas mães me mandam pedidos de oração no particular, pedindo para eu colocar no grupo, a gente não coloca. Esse não é um grupo para pedidos de oração, embora estejamos o tempo todo orando por nossos filhos. Mas é um grupo onde, primeiro, na primeira jornada, são 3 jornadas que a gente pratica no grupo. Na primeira jornada, nós fazemos 30 dias de orações intencionais, onde nós oramos por aspectos específicos da vida dos nossos filhos, né? Deixa eu só melhorar aqui por conta do som. Então, a gente faz orações intencionais,
Meu amor entrou ali. Jonas, seja bem-vindo. Esse aí é um pai que ora, viu, gente? O Jonas tem um grupo Pais que Oram também, começou a jornada hoje. Quem quiser participar, mandar para os seus esposos aí, nós temos o grupo Pais que Oram também. Então, como eu ia dizendo, na primeira jornada, nós oramos de forma específica, por aspectos específicos da vida dos nossos filhos e netos. Aí a gente fica 30 dias ali orando. Quando você vai fazendo aquelas orações, depois dessa prática de 30 dias, você já consegue orar sozinha e, de repente, até escrever as suas próprias orações. Eu incentivo as meninas a terem os seus cadernos de oração e escreverem orações para seus filhos, né? Muitas entregam esses cadernos de presente depois dos 30 dias de oração por seus filhos. Eu estou com os meus cadernos aqui para entregar para os meus. Meus filhos não moram mais em casa. Eu tenho um filho de 18 anos que está em Minas estudando lá. Tenho uma filha de 21 anos que já é casada. Então, eles estão longe de nós. Mas eu estou com o caderno aqui pronto para entregar para eles, onde eu escrevo as orações, né, e entrego para eles como um legado para eles transmitirem também aos seus filhos. Então, nessa primeira jornada, a gente incentiva isso, orações intencionais. Acabou os 30 dias, a gente vai para a segunda jornada, que é a que nós começamos hoje. Quem está aqui no Instagram e não está no grupo ainda, na bio, aí na bio do Instagram, você pode obter o link do grupo Mães que Oram. Você pode entrar no grupo e acompanhar a partir de hoje. Amanhã a gente vai postar o segundo desafio. A segunda jornada é Mães que Oram, mas nós fazemos desafios. Nós somos desafiadas a praticar o amor através de atos com os nossos filhos e netos. Hoje nós estudamos e vamos estudar aqui na live novamente sobre a paciência, e as mãezinhas que estavam ali no grupo foram desafiadas a cumprir, então, uma tarefinha demonstrando amor por nossos filhos. Alguém disse que a melhor maneira de amar alguém é orar por essa pessoa, por esse alguém. E eu complemento dizendo que não basta nós orarmos, nós precisamos agir também. Então, a gente ora por nossos filhos, mas a gente também demonstra amor, a gente demonstra afeto. E aí vem a terceira e mais pesada das jornadas espiritualmente falando, que é a jornada Mães que Oram pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes costumamos orar por nossos filhos para que Deus transforme os nossos filhos, mas esquecemos de pedir ao Espírito Santo que nos transforme como mães. Muitas vezes as nossas atitudes têm deixado os nossos filhos longe do Senhor. Então, na terceira e última jornada, são 40 dias de uma jornada pesada, onde nós vamos estudar os frutos do Espírito e o Senhor vai transformando a nossa vida para alcançarmos o coração dos nossos filhos. Porque às vezes, queridas, nós somos empecilhos na salvação dos nossos filhos. Pode escrever aí nos comentários, misericórdia. Eu não quero ser empecilho na salvação dos meus filhos, mas muitas vezes somos. Eu sou uma mãe muito falha e eu já percebi, o Espírito Santo já me deu essa percepção que muitas vezes, através das minhas atitudes, eu estava sendo um empecilho na salvação dos meus filhos. Eu não estava revelando o Senhor Jesus através dos meus atos, através dos meus atos, através das minhas palavras, através do meu jeito de olhar. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Então, por isso que são essas 3 jornadas aí. Mães que oram de forma intencional, mães que são desafiadas a amar e mães que oram pelo Espírito Santo. Então, entra aí na bio, no link da bio, clica no link para você entrar no grupo Mães que Oram, tá certo? Agora, quem sou eu? Tem muita gente nova por aqui. Vou falar rapidinho quem é Fabi. Eu sou a Fabi Silva, sou casada com o Jonas da Silva há 26 anos. Fizemos 26 anos de casados na última sexta-feira, no dia 30 de maio. Temos 2 filhos, como eu já disse, o João, de 18 anos, e a Valerie,
de 21 anos, que é casada com o Alisson, a quem consideramos filho também. Nós ganhamos um filho quando ela se casou, né? E aí nós temos a Maria Alice, que é a nossa netinha, de 2 anos e meio. Então, essa é a nossa família. Nós trabalhamos com adolescentes e jovens por muitos anos, há mais de 25 anos, e há 12 anos eu e meu esposo trabalhamos com famílias, incluindo casais e também pais, mães, filhos e principalmente filhos adolescentes. Temos mentorias nessa área, temos ajudado casais na sua evolução como casal cristão e é basicamente isso que a gente tem feito ultimamente, tem sido o nosso propósito de vida, ajudar outros casais, ajudar mães, ajudar pais a se aproximarem, estreitarem os laços com seus filhos e assim salvarem as suas famílias, pois nós cremos que o Senhor Jesus está muito perto de voltar. Jesus está voltando e é por isso que está cada vez mais difícil guiar os nossos filhos aos pés do Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos orar muito, que nós precisamos clamar muito, que nós precisamos ser transformadas pelo Espírito Santo diariamente, para que Satanás não ache brecha dentro do nosso lar. Nós precisamos, queridas, desesperadamente orarmos. Nós precisamos desesperadamente de disciplinas espirituais, não só de oração, como também de jejum, de leitura da palavra de Deus, de mais conhecimento. E nós temos batido em nosso ministério por famílias nessa tecla. Precisamos nos unir em oração, precisamos clamar ao Senhor. E nós temos incentivado as mães e os pais a fazerem esse clamor nas madrugadas, assim como o profeta Jeremias fez, assim como ele foi orientado pelo Senhor. No livro de Jeremias, nós encontramos várias citações do Senhor falando que ele busca o seu povo nas madrugadas, mas muitas vezes o seu povo não está ouvindo, está dormindo. E enquanto nós dormimos, Satanás está trabalhando na mente dos nossos filhos. Então, a gente não pode dormir, a gente tem que acordar de madrugada, a gente tem que orar, a gente tem que buscar. Não basta só fazer parte do grupo Mães que Oram. Eu até falo para as mãezinhas que estão lá no grupo, não seja uma mãe que ora não praticante. Hoje nós temos mais de 800 mães no grupo. Eu não sei quantas dessas mães fazem as leituras diárias, cumprem os desafios, oram e buscam a Deus através da oração. Não sei quantas, mas eu sei que muitas estão ali só como figurantes, porque infelizmente a gente tem a impressão de que eu entrando num grupo, Mães que Oram, o Senhor Jesus vai anotar lá na caderneta, a Maria está aqui no grupo Mães que Oram, então ela vai ser abençoada. A gente tem essa falsa impressão. E não é nada disso. Por isso que eu digo para elas, não sejam a mãe que ora não praticante. Você precisa realmente calejar os seus joelhos, você precisa buscar orientação na palavra de Deus para guiar os seus filhos ao Senhor. Outra coisa que eu falo no grupo, eu posso dar a vocês centenas de métodos de como levar o seu filho a Jesus. Mas se você primeiro não estiver aos pés do Senhor, através da oração, do estudo da palavra, do jejum, você vai fracassar. Você vai fracassar. Porque o Senhor me dá métodos personalizados para eu lidar com os meus filhos e levá-los até o céu. E o Senhor quer dar a você também métodos personalizados, porque o meu filho age diferente do seu. A minha filha reage diferente da sua. Então, para cada mãe, para cada pai, o Senhor tem um tratamento personalizado. E é Ele que vai te dar, quando você estiver lá no secreto, na oração, com sua porta fechada do quarto, é lá que Ele vai te dar as estratégias para você cuidar dos seus filhos. Tá certo? Então, vamos ser mães que oram praticantes, ok? Vamos ver mais o que eu quero dizer aqui. Ah, tá. Essas jornadas, muitos me perguntam, né? Quem está no grupo Mães que Oram tem acesso durante o ano inteiro às jornadas. Você pode copiar aqueles textos, você pode copiar os desafios e você pode enviar para quem você quiser. Tudo que está no grupo é de livre acesso a qualquer pessoa. Porém, algumas mães
querem o material impresso, querem o PDF, nós temos o e-book dessas 3 jornadas prontas em PDF. Muitas mães têm formado em suas igrejas grupos de oração que se reúnem na quarta-feira, que se reúnem na quinta-feira, que se reúnem no domingo de manhã e têm feito esses estudos que a gente lança diariamente. Ótimo! Que bênção! Nós queremos mesmo que esse material seja livremente disseminado. Mas para você ter acesso ao e-book já prontinho, só para você imprimir, nós temos um valor simbólico que é de R$19,90, tá? Então, se você quiser entrar no grupo e mandando as mensagens, copiando, colando lá no seu arquivo, não tem problema. Mas se você quiser o arquivo prontinho, configurado, com espaço para anotações, com orientações para você trabalhar essas jornadas na sua igreja, é só você me chamar no particular ou lá no meu número do WhatsApp, que também está disponível na bio aqui do Instagram, ou no direct, e aí eu mando para você, e você pode, então, utilizar aí na sua igreja por apenas R$19,90 cada jornada. Então, a jornada número 1, Mães que Oram de Forma Intencional, R$19,90. A jornada número 2, O Desafio de Amar Filhos e Netos, R$19,90. E a jornada Mães que Oram pelo Espírito Santo, R$19,90. Todas as jornadas, todos os e-books têm mais de 70 páginas. Então, é uma bênção, é um material riquíssimo e você pode utilizar aí na sua igreja, não se esquecendo dos direitos autorais, né, de declarar sempre quem são os autores, quem é a autora da jornada. A gente pede para que se conserve, então, os direitos autorais. Mas você pode estar utilizando aí na sua igreja. Nós já temos grupos abertos na Igreja Central de Curitiba, nós temos grupos abertos em São Paulo, nós temos grupos abertos no Mato Grosso. Então, você pode abrir aí um grupo de WhatsApp, não precisa nem ser um grupo da igreja, de repente você quer fazer um grupo de amigas, convidar amigas, olha, vamos fazer uma jornada de mães que oram pelos seus filhos. A Cleidinha está ali, a Cleidinha trabalha com um grupo de mães, né, mães atípicas, e ela pode fazer um grupo lá com as mães e distribuir esse material, tá certo? Então, fiquem à vontade em relação a isso. Mas nesse momento nós vamos orar, porque nós vamos conversar um pouco sobre o assunto de hoje, o assunto do primeiro dia da jornada do Desafio de Amar Filhos e Netos. E eu tenho uma novidade para vocês. Todas as segundas-feiras, às 18 horas, nós estaremos aqui juntas, estudando um aspecto ali da jornada, o Desafio de Amar Filhos e Netos. Então, hoje nós vamos estudar a respeito da paciência. E eu sei que esse é o calcanhar de Aquiles da mãe, de todas as mães, né? Como ter mais paciência. E nós vamos orar nesse momento, pedindo a presença do Espírito Santo aqui, para que nos ilumine ao estudarmos sua palavra nesse momento. Feche seus olhos, se você puder. Eu sei que algumas estão dirigindo, algumas estão no trânsito, mas se você puder, feche seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado pela oportunidade de nos dirigirmos a Ti em oração como mães. Nesse momento, leva uma bênção especial para os nossos filhos, Senhor, aonde quer que eles estejam. Muitos estão conosco em casa, outros estão trabalhando, outros estão estudando, outros estão em trânsito, outros estão cuidando de sua família, já são adultos, outros são pequenininhos, ainda precisam dos nossos cuidados. Nós queremos que o Senhor e pedimos que o Senhor derrame uma bênção especial sobre eles nesse momento. E ao abrirmos a Tua palavra nesse momento, fala conosco através do Teu Santo Espírito, tem misericórdia de nós. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades. O Senhor sabe o que vai no nosso coração. O Senhor ouviu as orações de cada mãezinha hoje. Eu tenho certeza que cada mãe tem uma prece no coração. Tem algo que aflige o seu coração em relação à salvação dos seus filhos. Então, nesse momento, acalma o coração de cada mãe, através da tua palavra, que ela possa entrar em nossa mente e coração, fazendo transformações, as transformações necessárias para que com as mãos limpas possamos levar os nossos filhos até o reino dos céus. É em nome de Jesus que nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos. Amém. Amém. Amém.
Digita um amém aí nos comentários, porque daí o Instagram percebe que a live é relevante e vai entregando para mais pessoas, tá? Essa não é uma estratégia de marketing, nós não precisamos de marketing, eu não preciso de seguidores. Mas quando o assunto é relevante, nós precisamos disseminar esse assunto. E quando você digita na live, o Instagram entende que o assunto é relevante e vai entregar para mais mães, tá? Não é porque eu quero engajamento, não é porque eu preciso de seguidores, não, porque o Espírito do Senhor sopra onde quer. Então, onde o Senhor quiser levar essa live, ele vai levar. Nós somos apenas instrumentos, tá certo? O texto de hoje está lá em 1 Coríntios 13. É um texto que fala a respeito de que o amor é paciente. O amor é paciente. O amor é paciente. E você, Norma, você é paciente? Você, Silvia, é paciente? Você, Marineide, você é paciente? O amor é paciente. Esses dias eu fiz um exercício com as mentoradas da mentoria Mulher da Casa 31, e elas tinham que escrever o texto de 1 Coríntios 13, mas substituindo a palavra amor pelo seu nome. Então, o texto ficaria mais ou menos assim: a Fabi é paciente, a Fabi é longânima, a Fabi não arde em ciúmes, e aí vai todo aquele texto ali de 1 Coríntios 13, né? E aí eu fiquei pensando, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou tudo isso não que está descrito ali. Eu preciso das misericórdias do Senhor. E hoje nós estudamos lá no grupo a respeito da paciência. E eu quero começar dizendo para você que a paciência é um dos aspectos do amor. E você talvez precise entender hoje, nessa noite, que o amor funciona. O amor funciona. Talvez você tenha tentado muitos métodos para educar seus filhos, para fazer com que eles lhe obedeçam, para fazer com que eles queiram e amem a Jesus, queiram estudar a respeito do Senhor, queiram ir à igreja com você. Nós, como mães cristãs, temos essa grande preocupação, né? Que nossos filhos queiram congregar, queiram participar na igreja. E eu quero dizer que talvez você tenha tentado muitos métodos, mas eu quero te convidar nessa noite a voltar ao método original do Senhor, que é o método do amor. É por isso que durante esses 30 dias você vai ser desafiada a amar, amar. E o primeiro aspecto que nós vamos estudar dentro do aspecto do amor é a paciência, porque o amor é o motivador mais poderoso que existe e tem uma profundidade e um significado bem maiores do que nós, até como mães cristãs, pensamos. O nosso coração precisa de amor. Você, como mãe, precisa de amor. E eu quero dizer, ouça o que eu vou te dizer agora, seus filhos precisam de amor. Eles querem ser amados. Aí você pode dizer para mim, Fabi, é porque você não conhece meu filho. É porque você não conhece minha filha. Ela não fala comigo faz 3 meses. Meu filho não me obedece, meu filho está rebelde. Eu tento amá-lo, mas ele não aceita o meu amor. Talvez esse seja um grito desesperado dele, dizendo: eu preciso ser amado. Talvez as coisas não se encaixaram ainda, mas o Senhor Jesus é poderoso e pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, e ele pode encaixar as peças de forma que o quadro fique bonito, que a sua família realmente seja aquilo que você espera como mãe cristã, que você espera como pai. O amor muda a nossa motivação de vida. Os relacionamentos têm mais significado quando tem amor. Nenhum lar permanece firme sem amor. E eu fiquei pensando, Senhor Jesus, eu quero que o meu lar permaneça firme, mas para isso eu preciso da maior motivação existente nessa terra, que é o amor. É por isso que durante 30 dias nós vamos estudar, nós vamos ser desafiadas a amar. O amor é construído sobre 2 pilares. E se você está com caneta e papel aí, eu gostaria que você anotasse isso. O amor é construído sobre 2 pilares.
E esses pilares são a paciência e a bondade. Hoje nós vamos estudar a respeito da paciência e semana que vem nós vamos estudar a respeito da bondade. Todas as outras características do amor são atributos, são extensões desses dois atributos, paciência e bondade. Então, tudo que vem além disso é uma extensão apenas do amor. E é por isso que o nosso desafio começa com a paciência. Você é uma mãe paciente? Olha, eu vou te dizer uma coisa. O amor vai te inspirar a ser uma mãe paciente. Quando você decide ser paciente, você responde de maneira positiva a uma situação negativa. Talvez durante esse dia você precisou de paciência. Você precisou cheirar a florzinha e soprar a velinha. Haja paciência para lidar com os nossos filhos, com os desafios que eles nos apresentam diariamente. Mas quando você decide ser paciente, e paciência é uma decisão, não um sentimento, você responde de maneira positiva a uma situação negativa. Isso quer dizer que você é tardia em se irar. Você prefere ter um pavio longo ao invés de se irritar facilmente. Ao invés de ser impaciente e exigente, o amor lhe ajuda a se acalmar e a transmitir misericórdia aos que estão ao seu redor. A paciência traz calma interior em meio a uma tempestade exterior. Então, quando você tem esse fruto do Espírito, a paciência, o mundo pode estar desabando ao seu redor. Você respira fundo e tem uma calma interior que só pode vir do Espírito. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Você que é mãe, atente ao que eu vou te dizer agora. Ninguém gosta de ter uma pessoa impaciente por perto. Ninguém gosta de conviver com alguém impaciente. Então, se você se coloca nesse papel, você precisa pedir a Deus misericórdia para que Ele possa curar esse lado impaciente da sua personalidade. Porque a paciência é fruto do Espírito, a longanimidade, é o pavio longo, né? Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê paciência. Porque estar próximo de alguém que é impaciente faz você também reagir com raiva, insensatez e de maneiras lamentáveis. Talvez você seja tão impaciente que você cause raiva a seus filhos, insensatez, e é por isso que o ciclo da desobediência nunca termina. Porque você está sempre agitada, você está sempre impaciente, você está sempre gritando, sempre nervosa, sempre pavorosa. Então, nós precisamos lidar com as nossas emoções, mãezinhas. Nós precisamos lidar com as nossas emoções. Provérbios diz que aquele que não tem controle de si mesmo é uma bomba relógio pronta a explodir. Você precisa se controlar no espírito. O ambiente da sua casa, o frescor da sua casa, ele é feito a partir de você e dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, se você está o tempo inteiro impaciente, o clima da sua casa vai estar sempre no vermelho. E você precisa cuidar com isso. A raiva quase nunca torna as coisas melhores. Então, você precisa sim orar por seu filho para que ele lhe obedeça, mas também você precisa orar para que você consiga se controlar e controlar a sua impaciência, os seus ímpetos de raiva. A raiva cria muitos problemas, mas a paciência paralisa o andamento do problema. A paciência, mais do que morder a língua, mais do que bater a mão na boca, é respirar fundo,
é pensar 2, 3 vezes antes de dar um tapa raivoso, antes de dar um grito, né? Ela impede a insensatez de espalhar o seu veneno por toda a casa. Ter paciência é escolher controlar suas emoções ao invés de permitir que elas lhe controlem. E agora eu quero perguntar para você, mãe que ora, mãe que tem buscado o Senhor, mãe que tem Bíblia na mão, mãe que vai à igreja aos finais de semana, você controla as suas emoções ou são as suas emoções que a controlam? Precisamos buscar no espírito o controle das emoções. Domínio próprio é um fruto do espírito. É difícil, mas não impossível, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e o Senhor quer te fortalecer a ser uma mãe paciente, pois a paciência evita muitos problemas. Olha só, se o seu filho lhe tenta a paciência, você rapidamente reage com ira ou você se controla? E aí, como é que foi hoje? Como é que foi esse final de semana? Seu filho lhe tentou a paciência e você reagiu com ira ou você se controlou? Eu quero dizer para você que se você reagiu com ira, você está espalhando veneno ao invés de remédio. E você, como mãe, foi colocada dentro do seu lar, como mãe dos seus filhos, escolhida por Deus para espalhar remédio e não veneno. Então você precisa controlar a sua impaciência. A raiva é causada, na maioria das vezes, quando um forte desejo por algo é combinado com decepção ou tristeza. Ou seja, você espera algo de alguém, geralmente dos seus filhos, e eles não correspondem às suas expectativas, e aí você, decepcionada e triste, age com raiva. Você não consegue o que quer, então você começa a se irritar por dentro. E algumas mães dizem assim, vai subindo um fogo, quando eu vejo já gritei, já dei um tapa, já bati porta, já joguei um chinelo, quem nunca, né? Já joguei um chinelo, né? Ela, na verdade, é uma reação emocional que resulta das nossas ações egoístas, tolas e más. Então, se eu preciso gritar, se eu preciso agir com raiva, se eu preciso bater, muitas vezes é porque eu não consigo controlar o ambiente. E aí eu tento essas alternativas que não vêm do céu para lidar com os meus filhos. Por outro lado, a paciência nos torna sábias. Eita, que eu quero ser uma mulher sábia. Eita, que eu quero ser uma mulher paciente. Eu quero ser uma mãe paciente. Essa mãe não se apressa em julgar, mas ouve o que o filho está dizendo. Ela espera na entrada, enquanto a raiva deseja invadir o ambiente com violência. Olha só, o que a sabedoria e a paciência não fazem conosco? Nos fazem esperar na entrada, enquanto a raiva já vai entrando porta dentro, né? A paciência aguarda para ver toda a situação antes de julgar. E a Bíblia diz, lá em Provérbios 14, 29, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Se você é impaciente, você está sendo insensata. Você não está tendo sabedoria. E o Senhor quer nos dar sabedoria que vem do alto, né? A falta de paciência fará com que o nosso lar se torne uma zona de guerra. A prática da paciência, por outro lado, estimulará a paz e a tranquilidade. Quem não quer viver num ambiente de paz e tranquilidade? A mulher irritável, a mãe irritável, diz Provérbios 15, 18, provoca dissensão. Mas quem é paciente, acalma a discussão. Provérbios está cheio de conselhos como esse. E a gente pode discorrer ali através de vários textos de Provérbios falando sobre a paciência. A paciência, queridos, essa frase é tremenda do nosso estudo de hoje.
A paciência, ele ajuda a dar ao seu filho o direito de ser humano. A paciência entende que seu filho também é falho, assim como você. Que frase forte, né? Quando nós tratamos o nosso filho com paciência, nós estamos dando a ele o direito de ser humano, de errar, de falhar. Que coisa linda, né? Quantas vezes o Senhor tem sido paciente conosco? Quantas vezes o Senhor tem sido longânimo conosco e nós não queremos estender paciência aos nossos filhos? Sejam eles pequenos, sejam eles adolescentes, sejam eles adultos, né? Quantas situações difíceis, às vezes problemas enfrentamos entre familiares, entre família, entre mães e filhos, pais e filhos, por conta da falta de paciência. Precisamos prestar atenção nisso. Quando um erro é cometido, a paciência decide dar mais tempo do que seu filho precisa para corrigi-lo. Talvez seu filho tenha errado muitas vezes, mas a paciência vai dar a ele tempo para corrigir o seu erro, né? A paciência lhe capacita a permanecer firme durante tempos difíceis, ao invés de lhe esgotar com as pressões desse mundo. Agora, a grande pergunta: seu filho pode contar... Perdão, amadas. Seu filho pode contar com a mãe paciente? Seu filho pode contar com a mãe paciente? Será que seu filho pode derramar suco na toalha e contar com a sua paciência? Será que seu filho pode tropeçar e quebrar um de seus enfeites preferidos da decoração e contar com a sua compreensão? Acontece que poucas pessoas são tão difíceis de se conviver quanto com uma pessoa impaciente. Talvez os seus filhos estão cansados de conviver com você, que é uma mãe impaciente. E é por isso que o tempo todo eles estão chorando, eles estão fazendo birra, eles estão descontrolados, ou quando são adultos, até evitam a sua presença. Precisamos pensar sobre isso. Como seria o tom de voz do seu lar se você colocasse em prática essa abordagem bíblica, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,15? Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Poucos de nós praticamos a paciência de forma adequada, infelizmente. Mesmo sendo mães cristãs, mesmo sendo mães que conhecem o Senhor Jesus, poucas de nós praticamos a paciência de forma adequada. E nenhuma de nós pratica naturalmente. Nenhuma de nós. Sabe por quê, amadas? Porque nós somos pecadoras. Nós dependemos do Espírito Santo para nos dar o controle sobre o nosso gênio, sobre o nosso temperamento, sobre a nossa raiva, a nossa ira. Então, a paciência não é algo que vai vir naturalmente na nossa vida, não. Nós precisamos buscar em Deus a paciência, esse fruto do Espírito. É por isso que nós precisamos ser mães que oram. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor na madrugada, porque se nós não buscarmos o Senhor na madrugada, se nós não nos alimentarmos de sua palavra, nós não teremos forças para sermos pacientes durante o dia. Não é na hora da raiva, na hora da ira, que o Espírito Santo vai derramar um balde de paciência sobre nós. Não, ele vai derramar sobre nós lá no secreto, quando nós estivermos na madrugada, enquanto todos estiverem dormindo, nós estivermos ali de joelhos, buscando no Senhor esse fruto do Espírito que é a paciência. Ele não vai vir naturalmente. Nós podemos até fingir paciência por algum tempo, mas não por todo o tempo, porque uma hora ou outra a gente vai cair. Mas no Espírito nós podemos ser transformadas e podemos sim nos tornar mães que oram, mas mães que também são pacientes. Você está disposta a pedir isso ao Senhor? Você está disposta a ser desafiada hoje
a ser paciente. Eu não sei se você leu o desafio dessa manhã, se você está chegando agora, se você ainda não entrou no grupo, mas eu coloquei um desafio lá, e o desafio dizia: apesar do amor se comunicar de várias formas, palavras, na maioria das vezes, que refletem o estado do nosso coração, para esse dia você vai demonstrar paciência e de modo nenhum dirá algo negativo para seu filho e neto. E se a tentação surgir, a tarefa era: não diga nada. É melhor segurar a língua do que dizer algo que possa se arrepender depois. Às vezes precisamos falar menos. Eu sempre falo isso para as mães e também para as esposas. As esposas, principalmente as meninas ali da mentoria, a Mulher da Casa 31, sabe que eu falo sempre isso. Fala menos, toma água, vai tomar um copo d'água. O nosso desejo é falar, né? Como boas mães, treinadas mães que somos, a gente quer sempre falar. Mas o desafio de hoje diz: de forma nenhuma, diga algo negativo para o seu filho hoje. E se você está chegando agora, você pode fazer esse exercício agora, no restante da noite e amanhã durante o dia. Amanhã cedo a gente vai colocar um novo desafio, porque amanhã a gente vai falar no grupo sobre a bondade. Mas muitas vezes, em vez de dizermos algo negativo, precisamos ficar quietas e apenas continuar em espírito de oração. A tarefa de hoje é silencie. Amadas, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos orar por nossos filhos, mas nós precisamos ser transformadas pelo Espírito de Deus. Nós precisamos buscar em Deus forças para sermos essas mães pacientes, porque é através da paciência que nós vamos ganhar os nossos filhos para Jesus. Afinal de contas, nós somos seguidoras do Mestre, e o Mestre é paciente, Jesus é paciente. Precisamos aprender dele, aprender com ele. Eu quero terminar dizendo a você que você não desista. Talvez você ouviu essa mensagem, você pensou: Fabi, eu preciso mudar. E eu também preciso, amadas. Na verdade, quando eu idealizei o grupo Mães que Oram, era um grupo para que eu estivesse de pé todas as madrugadas, de joelhos, orando pelos meus filhos. Porque não é fácil guiar filhos para o céu. Não é fácil. E eu caminho junto com vocês todos os dias. Eu tenho as mesmas dificuldades que vocês. Eu tenho que acordar agora às 4 da manhã, porque se eu acordar às 5, eu vou perder 1 hora de oração e eu não dou conta do dia. Eu não dou conta de ser paciente, bondosa, longânima, demonstrar amor aos meus filhos, ao meu marido, à minha família, às pessoas que estão ao meu redor. Então, cada vez mais o Senhor tem me despertado mais cedo e mais cedo, para que eu possa buscar nele forças e para que ele desenvolva em mim os frutos do Espírito. Porque eu sou sanguínea. A minha vontade é de gritar. Queridos, pergunte aos meus filhos. Quantas vezes o chinelo não já voou lá em casa, quando eles estavam em casa, quando moravam conosco? Quantas vezes a buchinha que estava lavando a louça já não voou? E eu precisei aprender no secreto, no Senhor, que eu precisava mudar as minhas atitudes. Quantas vezes eu não cheguei em casa gritando? Quantas vezes, quando eu cheguei, eles saíram correndo, cada um para o seu quarto, pensando: lá vem ela. Quantas vezes eu não estava cantando louvor no domingo e na segunda-feira gritando em casa? Eu preciso ser uma mãe que ora. Eu preciso. Eu sei que você também precisa. Nós somos humanas, nós somos falhas. Então não fica triste se você está aqui e está pensando: Fabi do céu, estou errando demais. Eu me junto a você no mesmo pacote. Eu estou errando demais, eu preciso de mais do Senhor, mais do Senhor. É por isso que nós estamos nesse grande movimento de mães que oram. E cada vez eu quero que venham mais e mais mães e mais mães para nós orarmos juntas e enfrentarmos Satanás pela salvação dos nossos filhos. Porque Satanás, enquanto nós estamos dormindo, ele está tramando contra nós e nossos filhos. Ele está tramando como é que ele vai tirar a nossa paciência, como é que ele vai provocar a nossa ira, como é que ele vai fazer para termos ataques de raiva e perdemos os nossos filhos escapando pelos nossos dedos.
mas o Senhor está ao nosso lado e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso sim ser uma mãe paciente no Senhor. Escreva aí nos comentários: eu posso ser uma mãe paciente, eu quero ser uma mãe paciente. Não basta você pensar, você precisa externar isso. O céu precisa ver a sua decisão. O céu precisa entender que você quer. Você precisa verbalizar isso. Eu tenho falado isso para as mãezinhas. Ore em voz alta na sua casa. Ore no quarto dos seus filhos enquanto eles estiverem dormindo. Unja a sua casa, encha a sua casa de oração. Que o Espírito Santo habite ali. Nós precisamos externar isso. Muitas vezes nós estamos caladas, nós sabemos gritar para repreender, para criticar, mas na hora de orarmos a gente quer orar baixinho, contrito. O Senhor conhece meu coração. Então, em vez de gritar, em vez de falar, em vez de agredir, ore. E diga: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me dá forças, porque eu não consigo sozinha. Externe isso para o mundo espiritual. Quando você estiver orando assim, Satanás e sua legião de anjos maus vai correr de você, vai correr da sua casa, vai correr do quarto dos seus filhos. Você entende? Você entende que é urgente que nós estejamos unidas em oração, que nós estejamos clamando pela presença do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito. Queridos, nossos filhos estão se perdendo. Eu recebo muitas mensagens de mães diariamente. Muitas. De mães desesperadas que dizem: meus filhos estão se perdendo, não sei o que fazer. Esses dias uma mãe disse para mim: faz mais de 2 anos que eu não sei onde meu filho está. Mas eu tenho certeza que as orações dessa mãe estão alcançando seus filhos. Mas nós precisamos orar, nós precisamos verbalizar, nós precisamos dizer ao mundo espiritual que nós queremos a salvação dos nossos filhos. E nós somos a ponte. Nós somos a demonstração do caráter do Senhor Jesus nessa terra. Nossos filhos precisam olhar para nós e precisam ver Jesus através da nossa voz, das nossas ações, do nosso olhar. É por isso que precisamos de paciência. É por isso que precisamos de paciência. Eu quero encerrar dizendo: não desista de seus filhos. Não desista de buscar ser uma mãe paciente. Ore, ore em todo momento. Como diz Deuteronômio 6, fale do Senhor, andando pelo caminho, assentando, levantando, levando para o futsal, levando para terapia, levando para fazer natação, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro falando de Jesus, mas não é falando com a nossa boca, é falando com as nossas ações. E dessa vez é silenciando. O desafio de hoje é silencie. Silencie. Seja uma mãe paciente. Eu quero que o Senhor abençoe a sua vida. Quero terminar dizendo que no próximo dia 9, no dia 9/6, na próxima segunda-feira, nós estaremos começando uma mentoria para mães de adolescentes. É uma mentoria de refeições à mesa. Eu vou ensinar vocês a cozinharem, não. Eu vou ensinar vocês a como utilizarem as refeições para aproximarem seus filhos de vocês. Nós temos trabalhado muito, eu e meu esposo, com pais de adolescentes. Trabalhamos há mais de 25 anos. E na adolescência nós sabemos que os nossos filhos se afastam de nós, porque agora eles escolhem os amigos, os professores, os seus líderes. E o maior drama dos pais é fazer essa reaproximação na adolescência. E eu quero dizer para você que a mesa, as refeições à mesa, são um grande aliado que o Senhor nos deu para trazer nossos filhos para perto de nós. E eu vou começar então a mentoria. Eu já aplico essa mentoria há mais de 2 anos. Muitas mães que estão no grupo, que me seguem no Instagram, já fizeram a mentoria, têm grandes resultados. São 30 dias, um grupo de WhatsApp, todos os dias pela manhã, assim como no grupo Mães que Oram, eu mando uma mensagem para você estudar, e você estuda aquela mensagem, e a gente conversa depois à tarde ali no grupo mesmo a respeito daquilo que foi lançado ali, mas talvez você precise olhar para a mesa.
como estratégia que o Senhor vai te dar para se aproximar do seu filho. Não é só para mães de adolescentes. A mentoria foi construída para mães de adolescentes, mas você pode aplicar com crianças ou com filhos adultos também. Eu sempre costumo dizer isso. Não fique tão preocupado em levar seu filho para a igreja, mas fique preocupado em trazê-lo para a mesa. Porque Apocalipse 3:20 diz que o Senhor Jesus se assenta à mesa conosco. E quando o Senhor Jesus se assenta à mesa, ele faz todo o trabalho, eu não preciso fazer nada. Eu, como mãe, só preciso colocar o alimento à mesa. E o resto o Senhor faz. E eu quero te lembrar do que o Senhor fez na vida de Zaqueu. Jesus foi jantar na casa de Zaqueu. E antes que terminasse o jantar, a presença de Jesus transformou a vida de Zaqueu. E ele se converteu numa mesa, num jantar. Então eu te convido, se você quiser participar da mentoria, me chama no direct, me chama no WhatsApp e vamos participar. Fabi, quanto custa a mentoria? Você não vai acreditar. Sabe quanto custa essa mentoria? Sabe quanto custa você passar 30 dias comigo aprendendo a como utilizar a mesa para aproximar o seu filho de si mesmo e de Jesus? R$30. R$30. Você vai pagar R$1 por dia para aprender a utilizar a mesa como estratégia para aproximar os seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos, de você e de Jesus. Vem comigo, tá? Dia 9, então, a gente começa uma nova turma e eu quero estar ao seu lado nessa missão de levar os seus filhos e os meus filhos para o céu. Que o Senhor te abençoe. A live vai ficar gravada, você pode compartilhar depois com as suas amigas, tá certo? Vamos orar então, que o Senhor abençoe nosso lar, né? Jana, você também é uma bênção, também amo a sua vida. Amo cada uma de vocês. Nós estamos juntas nessa missão de levar nossos filhos para o céu. Precisamos nos unir em oração. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esses momentos passados aqui. Semana que vem estaremos juntas novamente, nesse mesmo horário, para falarmos a respeito de outro aspecto do amor, para sermos desafiadas mais uma vez a demonstrar amor aos nossos filhos. Trabalhe em nosso coração, Senhor. Muda a nossa personalidade, o nosso caráter, que cada dia possamos ser transformadas à Tua imagem e que os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos possam ver Jesus em nós. Tranca a nossa boca, Senhor, que possamos silenciar todas as vezes que nós queiramos demonstrar impaciência. Desenvolve em nós esse fruto do Espírito. É o que eu te rogo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fica com Deus. Um ótimo descanso. Durmam cedo para ter disposição para acordar de madrugada e orar pela sua família. Esse é o segredo. Se você vai dormir tarde, você não tem disponibilidade, disposição para acordar cedo. Então vai dormir mais cedo. Não fica no celular, não. Não fica se distraindo. Vai dormir cedo para acordar cedo e orar pela sua família. Fica com Deus.